Ninguém disse amém. Amém, irmãos? Pelo menos se você entendeu, você diz amém. Hebreus 11, verso 20. Irmãos, nós temos falado ao longo das quintas sobre Hebreus 11. Por quê, pastor? Porque a gente precisa de modelo. Quando a gente fala de fé, fé liga a algo abstrato. O que é a fé? A definição está em Hebreus também. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ok. Mas, de fato, como que essa fé se demonstra? E então, o autor de Hebreus vai dedicar todo o capítulo 11 para escrever sobre fé. E aí ele define fé, mas ele vai se valendo de vários exemplos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Para quê? Para tornar o ensino prático. Porque a gente falar de fé, como eu já disse, às vezes é falar de algo abstrato. Todo mundo que você passa por ela, por essa pessoa, perguntar se você tem fé, ela vai dizer o quê? Tenho. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque a fé tem um alvo. Às vezes a pessoa tem fé em qualquer coisa, menos em Deus. Às vezes a pessoa tem fé na capacidade dela. Eu quero dizer que existem tipos de fé. Existe uma fé natural, que todo mundo tem para tudo na vida. Até para você sentar-se sobre essa cadeira, exigiu fé de você. Eu imagino que você, ao sentar, não balançou ela para ver se ela te aguentaria. Você não procurou saber quantos quilos ela suporta. Você não procurou saber se embaixo tem umas borrachinhas que vão dar a aderência para ela não deslizar e abrir as pernas dela. Então você simplesmente sentou, você confiou. Então olha aí, fé é confiar. Você confiou e sentou. Então, irmãos, nós temos um tipo de fé. Eu quero dizer que até os demônios creem, diz o Tiago na sua carta. Os demônios creem em Deus, mas não é por isso que eles serão salvos. Eles creem e diz mais, e estremecem. Eles sabem com quem estão lidando. Eles estremecem diante de Deus. Eles sabem que Deus existe e eles tremem. E não quer dizer nada, porque os demônios não irão ao céu, não vão para o céu. Então, irmãos, para não ficar uma coisa solta, abstrata, o autor aos Hebreus, ele vai trazer diversos exemplos de homens, de mulheres que agiram em fé. E nós temos falado sobre já alguns deles. Hoje, eu convido você a comigo ler os versos de 20 a 22. Hebreus capítulo 11, de 20 a 22, que diz assim: pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Olha só. Irmãos, se a gente fosse pegar esses três personagens aqui, nós vimos que foram destacados 3 homens de fé: o Isaque, o Jacó e o José. Se nós fôssemos falar dos pormenores da vida de cada um deles, nós precisaríamos de mais uma quinta para cada um. Uma quinta para Isaque, uma quinta para Jacó e uma quinta para José. Mas, irmãos, só para lembrá-los que esses homens tiveram outros momentos de expressarem a fé, falamos quinta-feira passada. O Isaque, que foi levado pelo Abraão, seu pai, para ser imolado.
Eu imagino que ele teve fé já desde adolescente, quando ele se submete a ficar sob o altar, no qual ele seria sacrificado. Uma outra pessoa qualquer não teria aceito aquele desafio. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá, mas você vai ser amarrado aqui no altar. E ele se deixa amarrar. Ele deixa então que o seu pai proceda com todo aquele ritual do sacrifício. Então aquilo já era para se dizer que ele já estava demonstrando algum tipo de fé, porque ele sabia que o pai dele não brincava com Deus. Poderíamos falar, por exemplo, da luta que Jacó teve no Jaboque. Um momento emblemático, não é? O homem está sendo ali pressionado porque ele vai encontrar-se com seu irmão Esaú, ao qual ele tinha se separado há mais de 20 anos atrás, sob ameaça de morte, e agora, mais de 20 anos depois, ele vai reencontrar-se com seu irmão, temendo, porque o que viria ali ele não sabia o que encontraria. Talvez Esaú viesse disposto a matá-lo. E ali, irmãos, num momento muito especial, ele tem um encontro com Deus. Ele desce a um vale, e a Bíblia nos mostra que ele lutou com um homem até o romper da manhã. E esse homem era a personificação de Deus, porque diz assim: você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então ele teve um encontro com Deus, foi no Peniel. Ele diz que a vida dele foi mudada, ele sai mancando, sua vida foi transformada. Aquele é um símbolo da mudança de vida, é um novo caminhar que a partir de então Jacó teria com Deus. Poderíamos falar dos sonhos de José, um homem que viveu e que inspirou, muitas pessoas até hoje a acreditarem que Deus tem propósitos, tem sonhos para as nossas vidas. E entendendo isso, passando pelo que passou, vivendo o que viveu, ele constata que aquilo que Deus planejou para a vida de uma pessoa, não importa as curvas sinuosas que ele venha a passar, mas uma hora ou outra ele vai chegar no propósito que Deus estabeleceu para a vida dele, caso ele continue crendo e vivendo segundo a vontade de Deus. José poderia ter colocado tudo a se perder. José poderia ter colocado todos os sonhos que Deus havia dado a ele pelo ralo, mas ele se mantém firme na sua vida com Deus, no seu propósito com Deus, passando pelo que passou, as amarguras, as feridas que ele teve que enfrentar, que lidar com elas, que ser exposto a fim de ser curado, mas ele vive, ele passa e por fim ele chega lá onde Deus queria que ele chegasse. Então a gente poderia falar sobre cada uma dessas pessoas aqui, do Isaac, do Jacó e do José, e gastaríamos mais então um tempo, mas eu não irei fazer isso, porque, irmãos, quando Hebreus 11 escreve sobre a vida desses três homens, ele nos traz um detalhe que é comum a todos eles. Um detalhe que fez com que esses homens estivessem aqui. Homens que praticamente já no final da caminhada deles, você vai perceber que tanto Isaac, quanto Jacó, quanto José são mencionados aqui em Hebreus capítulo 11, já no final de suas trajetórias. E eles tiveram algo a realizar no final da vida deles. Olhem só, vou ler mais uma vez. O Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Lembrando que no momento que ele os abençoa, ele já está praticamente cego. É tanto que ele não distingue quem são de fato os seus filhos. Você vê toda aquela estratégia lá da mãe em fazer com que Jacó se parecesse com Esaú, peludo, colocando pelo no corpo do menino, e aquele negócio todo. Ele já não enxergava mais, já estava ali praticamente. Também o Jacó, diz o texto aqui, que estando prestes a morrer, também já no final da vida. Então é interessante porque ele dá um detalhe que é comum a todos os três. Também o José, próximo do seu fim.
Então, o que é que esses irmãos, esses homens de Deus, esses homens de fé, têm a nos ensinar sobre esse momento da vida deles, em que eles fizeram algo significativo? Eles poderiam ter sido mencionados por outros motivos. Alguns deles eu falei aqui para vocês. Mas ele trouxe um apanhado da vida deles no final da trajetória. E o que é que isso nos ensina? Primeiro, o Isaac é mencionado aqui. Ele abençoa os seus filhos. E isso me chama a atenção quanto a essa lição de fé. Quando um homem é destacado pela sua fé, como Isaac o foi, o que ele nos ensina é a sua preocupação em deixar uma bênção espiritual para a sua família. Qual é o grande destaque que eu vejo aqui na fé de Isaac? Deixar, uma preocupação em deixar uma bênção espiritual para a sua família. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tanto Abraão quanto Isaac, quanto até mesmo Jacó, e por que não dizer o Esaú, foram homens ricos. Abraão era um homem muito rico. Seu filho Isaac recebe a herança do seu pai, se torna um homem muito rico. Mas qual foi a preocupação dele? Não foi deixar os bens, os ativos, a herança, o depósito. Não, sim, ele iria deixar. Mas o que o texto nos mostra aqui é uma preocupação em abençoar. O que ele nos mostra aqui é que ele sabia que a bênção de Deus teria mais valor do que a herança que ele deixaria. Isso é importante, irmãos, numa época em que muitos pais preocupam-se apenas, eu não estou dizendo que isso seja errado, mas quando existe apenas um foco em deixar para os filhos uma herança material. Não, pastor, estou ralando aqui, igual um louco, trabalho de sol a sol, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, para deixar meu filho bem de vida, coisa boa. Para ele, para você não, você está morrendo e não sabe. Está se explodindo e implodindo. Mas para o seu filho vai ser bacana, eu espero. Mas eu quero dizer, irmãos, que se essa fosse a única preocupação de Isaac, ele não estaria aqui. Ele não seria mencionado aqui em Hebreus capítulo 11. Porque o que faz ele estar aqui é o fato dele se preocupar em abençoar os seus filhos, em ministrar uma herança espiritual sobre eles. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Interessante, meus irmãos, abençoar é um ato de fé. Orar para que Deus abençoe, orar para que Deus abra as portas, orar sobre coisas futuras é um ato de fé. Eu lembro que quando nós namorávamos, nós tínhamos a quarta-feira como um dia estabelecido para a oração. Ainda antes de oficializarmos o namoro, nós estabelecemos a quarta-feira. E eu ia lá e a pastora tinha um caderninho, e naquele caderninho tinha muitos propósitos, muitos. Inclusive, naqueles momentos de oração, o nome dos nossos filhos já haviam sido escolhidos. E nós já orávamos por eles. Loucura, né, irmão? Antes de ficar noivo. Aliás, antes de namorar. Nem namorar, a gente ainda estava namorando. Mas a gente já estava orando. Então, a gente não estava brincando de... A gente queria mesmo algo. E a gente estava se preparando. Quando a gente vai casar, não sei. Namorar é só se terminar seu voto, dia 1º de janeiro. Eu já peço essa morena em namoro, louvado seja o nome do Senhor. E assim fiz. Mas quando casaríamos, quando teríamos filhos, se teríamos filhos, você vê que, irmãos, era algo puramente pela fé. Puramente pela fé. O Isaac fez exatamente isso. Ele abençoa seus filhos acerca do futuro. Ele não conhecia o amanhã. Ele não sabia o que o amanhã reservava para eles.
Mas ele menciona algo poderoso em relação ao amanhã, que não era baseado nos desejos dele, mas era baseado nas promessas de Deus. E quando um pai, uma mãe consegue enxergar mais do que desejos pelo filho, ele consegue enxergar promessas de Deus. E segundo as promessas, ele começa a abençoar, a orar, a ministrar, a profetizar. Ele está assemelhando sua fé à fé de Isaac. O texto diz em Gênesis, se você puder abrir, hoje a gente não está com o texto em tela, mas se você puder abrir comigo Gênesis 27, o texto vai mostrar exatamente o momento em que Isaac abençoa o Jacó. 27 de Gênesis vai dizer assim: ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse, olha a bênção: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam a você, e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Parece que ele lembra da mesma bênção que foi dada ao seu pai Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele menciona o mesmo tipo de bênção sobre a vida do Jacó. Então, queridos, essa preocupação com a família, essa preocupação em dizer assim, o dinheiro, a herança que eu levei anos para guardar, esse rapazinho pode pôr tudo para perder em poucos dias. Mas a bênção espiritual que eu vou ministrar sobre ele, ela independe, porque é Deus quem dá a ele. E então ele ministra essa preocupação que Isaac teve. Não era o único, irmão. Se a gente for ver, por exemplo, o Noé, a preocupação de Noé não era vou deixar um Titanic para vocês. Para quê? Aquele negócio ficou encalhado lá no Monte Ararat. Não ia precisar para mais nunca. Mas ele sabia que precisava levar a família dele. Ele sabia que precisava salvar a família dele, colocá-los na arca. Ele sabia que o seu dever era construir aquela arca. Ao construir, ele seria um pregador da justiça, mas o propósito dele maior era garantir que a família dele tivesse. Se os outros vão querer, se o tio Zezinho, se a tia Maria, se meu primo Benedito, se a minha prima Carlinha, se eles quiserem entrar, beleza, mas eu estou trabalhando para a salvação da minha casa. Eu digo isso, irmãos, porque nós queremos, como cristãos, vermos pessoas aceitando Cristo, sim ou não? A gente quer pregar o Evangelho, a gente quer mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, e a gente tem que fazer isso. Mas eu vejo muitos que se dedicam exclusivamente a isso e esquecem das suas famílias. Aí eles levam um monte de gente para a presença de Deus e perde a sua própria casa. E não leva a sua casa junto com eles na arca. O Noé foi um, o Jacó foi outro que prezou pela família, sim ou não? No início não, mas ele levou muita lapada para aprender. No final ele aprende, a duras penas, a muito custo, ele aprende. E o final da vida do Jacó é interessante, principalmente no que diz respeito ao problema, a ponta que estava solta, o cadastro que estava desamarrado, que era o seu irmão. Não tinha como Jacó seguir bem
se ele não ajustasse aquela situação com Esaú. Ele teria que voltar no tempo ali, ele teria que se humilhar. Na primeira vez ele fugiu, mas agora ele teria que encarar, não dava mais para fugir. E agora ele encara frente a frente seu irmão. E é interessante que Deus já estava trabalhando também no Esaú, que quando ele chega perto de Jacó, ele o abraça, ele o beija, e eles restabelecem um relacionamento que foi partido. Eu estava lendo hoje, irmãos, não está aqui no esboço, mas eu estava lendo exatamente esse texto de Gênesis 27. Eu vou ver se eu consigo pegá-lo aqui, porque ele faz menção do momento quando o jugo de Esaú seria quebrado. Gênesis 27. Que jugo seria quebrado, irmãos? Aí você dá um desconto porque ele não estava aqui anotado. Está vindo agora. Está vindo agora no coração, deixa eu falar. Porque pode ser que o Senhor esteja querendo falar conosco também nesse texto. Amém, irmãos? Já na hora que ele vai abençoar, ele vai falar com Esaú. Aqui. Gênesis 27, 40. Ele ministra isso sobre o Esaú. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, ou seja, isso vai acontecer um dia, quando, porém, você se libertar de quê? Quando você se libertar, você sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Ele está falando do serviço que ele prestaria ao seu irmão. Você será servo do seu irmão. E ele fala de um momento que ele seria liberto e sacudiria o jugo do seu pescoço. Que jugo? O jugo dele, do irmão, que estaria sobre ele. Irmãos, que outro jugo aparece na Bíblia? Não está mostrando que o Esaú virou empregado, literalmente, do Jacó, principalmente aqui. Mas existia um jugo que pesava sobre Esaú, que ele precisaria se libertar. Sacudir do seu pescoço aquela canga, aquele peso, aquele jugo. E o que a gente vê acontecendo, irmãos, é justamente o momento que eles fazem as pazes. É o momento que eles fazem a reconciliação. Já homens feitos, Jacó saiu de lá na pindaíba, sem nada, só com um cajado na mão. Agora ele estava voltando com esposa, com filhos, com bens, com gado, com riqueza. E ele encontra com seu irmão. E aquele momento, irmãos, é um momento de cura. É um momento de quebrar o jugo da falta de perdão. Olha a bênção que o Isaac ministra sobre o Esaú. Não tinha muita coisa envolvendo talvez governo, envolvendo talvez riqueza, mas ele fala de algo poderoso que aconteceria com ele. Algo que o prendia, que o travava e que um dia ele seria liberto. E ele sacudiria o jugo do seu pescoço. Irmãos, isso é muito sério. Porque o tempo não liberta. Mais de 20 anos se passaram aqui. E Esaú continuou sendo escravo do seu irmão. No que diz respeito a estar amarrado a uma falta de perdão. Mas naquele momento que eles se encontram, Esaú toma a dianteira. Esaú estava como diz, com vantagem. Estava com homens ali que poderiam rapidamente matar todo mundo do bando de Jacó. Mas ele não faz. Ele vai, abraça seu irmão, beija seu irmão, se reconcilia com seu irmão e segue em paz. Sem julgo, sem peso e sem prisão na vida dele. Quer bênção melhor do que essa? Quem ministrou sobre isso? O Isaac. Pais ministram libertação sobre os filhos.
Pais ministram reconciliação na vida dos filhos. Amém, irmãos? É uma maldição. Eu digo que eu já vivi isso na minha família, família materna. Eram muitos irmãos, e muitos irmãos não falavam com o outro. E isso foi passando para as outras gerações. Era engraçado porque eu tinha primo que não falava com outros primos. Eu tinha a família da minha mãe era segmentada, era fragmentada. Porque tinha primo, e eu me dava bem com todo mundo. Eu ia para a casa de um, para a casa de outro, mas eu não entendia porque o priminho que eu ia para a casa dele não podia ir para a casa do outro priminho que eu também ia. Mas a gente não ia junto. Quando eu fui crescendo e me dando a conhecer da situação passada, era a situação que vinha lá dos pais, que brigaram, que não se falavam, e que isso foi repassando para filhos e para netos. Irmãos, isso é muito sério, é uma maldição. E quem ministra a libertação? O Isaac. Você vai ser liberto. Veja que ele está abençoando em relação ao futuro. Quando, porém, você se libertar, você vai ser servo do seu irmão por muitos anos. Essa cadeia, esse jugo vai estar no seu pescoço por muito tempo. Mas um dia você vai se libertar e vai sacudir do seu pescoço o jugo do seu irmão. Uau! Diga uau! Meus irmãos, isso é que é uma responsabilidade paterna. Isso é que é ter fé. Fé para olhar para o filho lá no amanhã e dizer: meu filho, eu quero ministrar uma bênção sobre a sua vida. Algo sobre o seu futuro. Algo sobre a sua trajetória. E ele então o faz. É uma preocupação de José também. Lembra do José? Quando ele perdoa seus irmãos? Chora alto pra caramba, aquele choro de rasgar o coração, de tirar a mágoa. Quando Moisés reconhece que o seu sangue, por exemplo, não era puramente egípcio, aliás, não tinha nada de egípcio, era hebreu, e ele sente compaixão dos seus irmãos, e ele vai como libertador. O que eu quero mostrar, irmãos, que isso não é algo incomum. Que a fé que é demonstrada aqui por Isaac foi vivida por outros homens também. Essa preocupação pela família, eu quero dizer que se nós somos pessoas de fé, quantas pessoas de fé a gente tem aqui hoje? Dá um glória a Deus, diga assim: eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé. Amém? Se nós somos essas pessoas, nossa atenção deve estar em sermos abençoadores da nossa família. Mediadores, promotores da paz, abençoarmos os nossos filhos, ministrarmos sobre ele quantas coisas futuras. Sim, em nome de Jesus. Eu quero ter uma visão do futuro, não somente para a minha vida, mas para a minha descendência também. Eu quero orar por eles, eu quero abençoá-los, eu quero ministrar sobre a vida deles. Pais que amaldiçoam filhos, irmãos, se a fé é justamente o fato de abençoar, como a gente concebe? Perdão, pastor, o homem não concebe. Como que a gente imagina um homem que se diz de fé, uma mulher que se diz de fé e amaldiçoa seus filhos? E pragueja sobre eles. É da gente imaginar que isso possa acontecer numa pessoa que não tem acesso à fé. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmãos, não pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte. Ou é água doce ou é água amarga, da mesma boca. Não pode proceder bênção e maldição. Ah, mas eu estou esquentado, eu estou esquentada. Não pode, irmãos, é melhor calar. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. É melhor ficar de boca fechada do que abrir e só sair praga, e só sair maldição, e só sair prejuízo. Não, irmãos, nós fomos chamados para abençoar, e abençoar a nossa casa. Eu vejo tantos pastores, tantos líderes, que conseguem abençoar a família dos outros, mas não conseguem abençoar a sua. Vou orar pelo fulano, mas não ora pela sua.
ou pôr a mão na cabeça do filho do Beto, mas não põe a mão na cabeça do filho dele. Tem que orar, tem que abençoar. Homens de fé abençoam, mulheres de fé abençoam. Amém, irmãos? Deixam uma herança espiritual, deixam uma riqueza de amor, de perdão, de atenção, de oração, de clamor, de tempo pela sua família. É a fé de Isaac. E a fé do Jacó aqui, já no final também da sua vida. O que me ensina, irmãos, é justamente o fato dele entender que pode ser uma bênção nas horas improváveis. Ser uma bênção nas horas improváveis. Diga comigo, quero ser uma bênção nas horas improváveis. Gênesis 49, 33, vai dizer assim: quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, morreu. Terminou de dar as ordens, de dar instrução, de abençoar. Aqui, gente, vamos reunir todo mundo. Primeiro ele faz isso com os seus filhos, todos, depois só com os filhos de José. E aí vem 2 capítulos, tanto 48 quanto 49 de Gênesis, narrando esse momento. E assim que ele termina de fazer isso, ele morre. Parece que ele só estava esperando esse momento acontecer para que ele pudesse ser recolhido em paz. Então, irmãos, que hora foi essa que ele abençoou? Numa hora em que ele estava bem próximo ao seu fim. Momento que certamente ele já estava fraco, debilitado, cansado, seus últimos instantes de vida, e ele ainda assim a abençoa. Momentos improváveis. Muitas vezes, irmãos, nós vemos casos na Bíblia, como o de Jesus, por exemplo. Poderia falar do de Sansão. Sansão errou pra caramba, mas nos seus últimos minutos de vida, ele pede a misericórdia de Deus. Ele pede para Deus se compadecer dele mais uma vez, para que ele exerça então ali o seu juízo, o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Irmãos, se a gente for falar, por exemplo, de Jesus lá na cruz. Não estou falando de outro momento, estou falando da cruz. Ah, pastor, ele já, tudo que ele tinha para viver e abençoar, ele abençoou quando ele estava ali caminhando pela Galiléia, por Cafarnaum e aqueles outros povoados. Mas, irmãos, na cruz, é o que eu quero que você lembre. Jesus estava no momento de dor, de vergonha, de grande angústia, de agonia, e ainda assim, ele perdoa as pessoas. Ainda assim, ele salva um homem. Hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Ainda assim, ele se preocupa com a sua mãe. Ele vê Maria chorando. Descer eu não vou. Voltar para casa também não. Minha mãe, meus irmãos não são crentes ainda. Vai ficar difícil para ela. O que é que ele faz? Ele olha para o seu discípulo amado, o João, e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele arruma um apoio a Maria. Quando foi que Jesus fez isso, gente? Morrendo, na cruz, agonizando, sangrando, tudo doendo nele. Irmãos, o que eu quero mostrar aqui, porque tem momentos que a gente diz que não pode ser uma bênção na vida de ninguém. Ah, eu não estou bem, pastor, não estou bem. Não estou bem. Eu estou bem? Como é que eu vou abençoar se eu não estou bem? Jesus estava bem? O Jacózinho, próximo à morte, estava bem? Ele estava no pleno vigor? Na sua força máxima? No seu entusiasmo? Não! O Estevão, irmãos, morrendo, pedrejado, pedrada de lá, perdoa ele, Senhor.
porque não sabe o que faz. A gente sempre tem oportunidade, e digo, nas horas menos prováveis, de ser bênção na vida de alguém. Momentos que a gente se sente debilitado, cansado, exausto, momentos que a gente está enfermo. Eu lembro do irmão Bida, não me sai da memória, aquele dia que fui visitá-lo lá no Madre Teresa, ele lá no CTI, da parte cardíaca, e chegando lá, esperando encontrar o irmão ali queixoso, agonizando, ele com um monte de papelzinho, que ele arrumou com a enfermeira, e uma caneta, e ele fazendo os papeizinhos evangelísticos dele. Jesus te ama. João 3,16. E escrevendo, cada papelzinho desse tamanhozinho assim, ele escrevia uma mensagem. E ali, irmãos, entre a vida e a morte, coraçãozinho fraco, indo embora, ele pegou aquele bolinho de papel, ele já tinha contado quantos leitos tinha lá naquele CTI. E ele fez o número exato de cada paciente daquela parte do CTI. E ele me deu uma incumbência antes de ir embora. Pastor, eu vou pedir para o senhor passar e entregar um papel para cada um desses que estão nos leitos. E eu peguei aqueles papeizinhos, irmãos, em obediência ao meu irmão, fui em cada leito, e disse assim, ó, o paciente do leito tal pediu para te entregar, o paciente do leito tal, Alcebiades, pediu para te entregar. Todos eles receberam uma mensagem de salvação. Todos eles receberam algo que o irmão Bida queria abençoar. Irmão, era para ele estar lá, oh Deus, eu estou morrendo, me tira daqui. Ele estava pensando como que eu vou abençoar essas pessoas. Era um momento provável, irmãos? Era um momento bom? Era um momento alegre? Era um momento... Não! Mas ele ainda assim entendeu, eu estou aqui e Deus está me dando oportunidade. Se eu tenho oportunidade, eu vou tornar o momento improvável em provável, eu vou abençoar. Então Jacó abençoa próximo à morte, diz o texto, acabou de dar as ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama e morreu. Só estava esperando isso, eu vou abençoar. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver nessa terra, eu vou abençoar pessoas. Eu vou ministrar sobre pessoas. Há pessoas, como eu disse, que o mínimo de dificuldade já tira dele a alegria, já tira dela a alegria de servir a Deus. Já tira o dinamismo, o entusiasmo, eu estou passando por isso, passando por aquilo. E a gente às vezes deixa de entender que são provas. A gente deixa de entender que são circunstâncias que a gente tem que passar e ser aprovado por elas. Modelo de Jesus, modelo de Jacó, a fé dele o levou a abençoar em momentos impróprios. Em momentos inoportunos, ele está abençoando. E para terminar, o José. Não vou falar do sonho, porque ele nem fala do sonho. Você percebeu isso? Ele não está falando do sonho de José. Ele não está falando da luta de Jacó em Peniel. Ele não está falando do sacrifício de Abraão com Isaac. Ele não está falando, mas está falando de outro momento, já no final da carreira de cada um deles. E ele vai dizer que José, no verso 22 de Hebreus, próximo ao seu fim, todos eles, fez menção do êxodo. Cara, era de fé mesmo, gente do céu, olha só. Ele fez menção do êxodo, no mínimo 400 anos antes. Estou jogando por baixo, tem uma gordurinha aí para cima. Alguns dizem 430, que o povo ficou no Egito. Mas o tempo que José morre, até o tempo que começa a opressão do povo, irmãos, quanto tempo aquilo durou? No mínimo 4 séculos. O povo ia ficar no Egito, no mínimo.
E o José já está pensando 400 anos antes. Olha aqui, gente, eu vou morrer. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Vamos ler o texto. Gênesis 50, verso 24. Diz assim a palavra: José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, quando Deus visitar vocês, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, novo, jovenzinho. Morreu com 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Joia? Aqui, gente, um dia tem uma promessa, que a gente vai herdar uma terra. E não é o Egito, não. A gente está aqui de passagem. Foi por um propósito. Mas vai chegar um dia que Deus visitará o seu povo. Nesse dia, vocês vão lá na minha sepultura, vai fazer uma exumação, vai tirar os meus ossos de lá e vai levar lá para a terra. Eu vou tomar posse da terra, nem que seja só com os meus ossos, mas eu quero estar lá, ser enterrado lá. Aqui é só uma passagem. O homem ficou no túmulo 400 anos, gente, no mínimo. Agora abra comigo Êxodo capítulo 13, versículo 19. Êxodo 13, 19. Vem Moisés, manifesta toda a glória de Deus lá no Egito. Faraó, lá na 10ª praga, diz: vai embora, sai daqui. E diz o texto, Êxodo 13, 9. Moisés, 13, 19. 19. Eu disse 9? Eu disse 9? Eu disse 9? Não, 19. 13, 19. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isto acontecer, levem os meus ossos daqui. A promessa foi cumprida. Deus está libertando o povo e vamos levar o José, mas os ossos dele foram lembrados e levados. Irmãos, por que a pessoa precisa de fé para isso? Presta atenção. Vamos pensar no paralelo. Eu já estou terminando, peço que você me dê mais um pouquinho da sua atenção. O povo ainda estava iniciando a trajetória deles no Egito. Eles ainda gozavam de um certo bem-estar no Egito, porque o José tinha posto o Egito como uma potência. Os povos vinham de longe para comprar do Egito comida, porque Deus levantou José para isso, para ser um libertador, um salvador naquela época, para todos os povos daquele momento. Então, os israelitas gozavam ainda, quando José estava vivo, de um certo favor do faraó. Mas a Bíblia diz que levantou-se um outro faraó, depois que José tinha morrido, que não sabia nada do que tinha sido realizado por José. E começou a oprimir o povo. Aí você vai começar a ler o Êxodo e vai ver aí o povo sofrendo sobre a opressão de faraó e tal, porque não era o mesmo faraó que gostava do José. Mais de séculos haviam se passado. Então os faraós que foram surgindo não perceberam o que havia sido realizado lá no Egito. De maneira que começaram a invejar o povo, e esses hebreus aqui que estão crescendo mais do que nós. Vamos oprimi-los, e começaram a escravizá-los, a pô-los debaixo de um jugo de servidão. E todo aquele problema todo culminou na chegada de Moisés.
muitos e muitos anos depois, na libertação do povo. Mas o interessante é que o José já sabia que isso ia acontecer. Deus vai visitar vocês. E quando isso acontecer, Ele vai levá-los para uma terra que Ele já jurou que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Quando isso acontecer, vocês vão jurar, vocês não vão me deixar aqui. Leva os meus ossos para lá. Meus irmãos, isso é uma esperança escatológica. É um paralelo e uma lição para nós. E por que não dizer para esses irmãos a quem essa carta foi destinada, os hebreus, que estavam sob uma opressão muito grande, perseguição muito grande, muitos morrendo, muitos sendo presos, muitos perdendo seus bens, e vem uma palavra dessa: olha, José tinha uma esperança viva, uma esperança tão forte, que fez com que ele fizesse o povo de Israel jurar que eles levariam seus ossos, porque aqui não seria uma residência permanente para José, mas seria uma habitação temporária. Num dado momento, Deus visitaria o seu povo e os seus ossos seriam levados. É como se esse irmão, esse pastor que escreve aos hebreus, estivesse dizendo aos irmãos: ei, vocês estão passando por uma opressão aqui, né? Mas tem uma esperança. No amanhã, Deus vai visitar o seu povo, vai tirar vocês dessa opressão. Vocês estão no mundo, Jesus disse, mas não são desse mundo. Eu vos levarei para mim mesmo. Existe um sábado de descanso para o povo de Deus. Existe uma esperança de uma manhã que tem a paz, que tem alegria, que não tem mais lágrima, que não tem mais sofrimento. É uma esperança que não pode apagar, não pode. Gente, eu estou tão certo que isso vai acontecer, que nem os meus ossos vão ficar aqui. Eu quero dizer, irmãos, que existe uma esperança para nós, o povo de Deus. O mais difícil que esse mundo está e vai ainda se tornar, existe uma promessa, que Deus vai visitar o seu povo. E Ele vai nos levar, não é para uma terra que manda leite e mel, é uma terra de glória, que nem sol haverá, porque a glória de Deus vai iluminar, que não vai ter mais nenhum tipo de dor ou sofrimento, nem morte, nem luto. Essa esperança não pode ser perdida. Pode passar o tempo que for, quantos anos antes, mais de 400, mas José estava convicto que um dia Deus estaria visitando o seu povo. Quando Jesus vai voltar, você e eu não sabemos. Sabemos que o mundo caminha para o ápice da sua degradação, da sua corrupção. Os homens irão de mal a pior. Mas o Senhor não vai esquecer do seu povo. E aqui não vai ficar nada, irmãos. Eu vou, se eu não for em vida, os meus ossos serão levados daqui também. A trombeta tocará, e os mortos em Cristo, o que a palavra de Deus diz? Ressuscitarão. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Deus é fiel. E não importa o tempo, mas a palavra, a promessa dele, como se cumpriu na vida e na história do povo de José, se cumprirá na igreja dele também. Amém, irmãos? Fé. A gente viu 3 homens. 3 homens que já no finalzinho de suas trajetórias deixaram uma marca de fé. E eu penso, irmãos, para finalizar, por que escolheu-se o final? Porque o final é o que importa. Eclesiastes diz que é melhor o fim do que o início. O José poderia ter começado bem, mas poderia ter terminado mal. E os seus ossos não seriam levados, porque nem esperança talvez ele tivesse. Consumido pela amargura, consumido pela mágoa, talvez nem perdoasse os seus irmãos.
melhor é o final. No final, no momento improvável, a gente pode abençoar. No final, a gente não vai esquecer de que a nossa família tem prioridade e que a gente foi chamado para abençoar. Fé para abençoar. Fé para ter esperança. Fé para no momento improvável dizer: Deus, usa a minha vida para a glória do teu nome. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Cadê os diáconos e diaconisas presentes? Rapidinho aqui à frente. Como todos os cultos da quinta-feira a gente está fazendo ultimamente, irmãos. Pastora também, por favor. Nós vamos encerrar uma oração agora. Mas antes de você sair, eu queria que você viesse a alguém que vai estar aqui. Ou diácono, diaconisa, pastora, eu. Vamos estar aqui e a gente quer só abençoar você. Fazer uma rápida oração, né, e clamar a Deus pela sua vida para que você seja ainda mais abençoado em nome do Senhor Jesus. Logo assim que você receber a oração, você já pode voltar para sua casa abençoado em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Vamos orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos, porque o Senhor chamou a cada um de nós para vivermos uma vida de fé. Deus, é uma vida dinâmica. Não é uma fé morta, é uma fé viva. Eu quero orar nessa hora, Pai, por homens e mulheres que aqui estão, talvez jovens, que vão começar a orar acerca de coisas futuras e abençoar até pessoas que talvez nunca ouviram, mas a fé faz com que eles imaginem algo que o Senhor está mostrando. É uma fé que faz a gente ver o que ainda não se pode ver com os olhos físicos. Eu vou te abençoar, Jacó, vou te abençoar, Esaú, mas essa bênção não vai começar a desfrutar dela agora, é para uma amanhã. Poder orar pelos filhos e abençoá-los quanto ao casamento deles, quanto aos filhos que eles terão, quanto ao futuro deles. É poder ministrar quando a gente está bem cansado, quando a gente está bem exausto, quando a gente está sem força, é dizer: Deus, me dá aquela fé de Jacó. Ele só esperou, parece que, servir e abençoar os seus filhos, mas ele não podia partir antes disso. Quer dizer, irmão, que você tem um propósito para estar aqui hoje. Você e eu temos um propósito para estar na terra hoje. E é um propósito para abençoar pessoas. E termos esperança. Não deixa a esperança morrer. Não deixa a esperança apagar. Não sei quanto tempo vai durar. Quanto tempo eu terei que esperar. Talvez nem vivo eu esteja. Mas aquilo que o meu Deus prometeu, Ele cumprirá. Porque Ele é fiel. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que essa fé seja viva dentro de cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Vem rapidinho aqui à frente, recebe uma oração, uma imposição de mãos. Você já pode voltar para sua casa, abraçando seu irmão que encontrar pelo caminho, em nome de Jesus.